Pessoal, boa noite. A gente está aqui de novo em sala de aula e essa aula vai ser disponibilizada para vocês e a gente vai continuar a nossa revisão da semana passada. Não, vou ficar aqui. A gente, na semana passada, a gente começou a ver revisão, né? A gente viu a porcentagem, que são 3 regrinhas, né? A primeira regra é quando você tem que descobrir o valor da porcentagem. Então, para isso, você faz valor vezes porcentagem, certo? Então, nós temos o valor aqui em cima e a porcentagem aqui. Então, faz valor vezes porcentagem, certo? A segunda regra é a regra do desconto. Então, a gente faz valor menos valor vezes porcentagem. Então, valor menos valor vezes porcentagem. Por que repete 2 vezes? Regras de matemática. Primeiro ele vai fazer multiplicação, divisão, soma, subtração. Então, ele vai fazer primeiro a multiplicação, encontrar o valor para depois tirar. O do acréscimo é o contrário. Então, você vai acrescentar o valor. Então, você vai fazer valor mais valor vezes porcentagem. A mesma coisa, ó. Regras de matemática, primeiro multiplicação. Ele acha o valor para depois somar. Certo, mano? Dorme não, mano. Já? O negócio tá ligeiro, você viu, né? Aí depois a gente foi para funções básicas, que são as funções mais simples, mais utilizadas também. Então, a gente colocou aqui valor 1, valor 2. Fizemos uma função soma, né? Soma, ela se encontra aqui nesse cantinho. Aqui são as funções. Certo? Você pode escrever. Pode digitar soma. Eu prefiro que digite porque a gente, escrevendo, a gente guarda melhor na memória. Eu acho. Mas, enfim. Aqui nós temos 2 pontos, que significa até, né? Ou seja, soma para mim do A2 até o B2. Isso daí é na sequência. Então, por exemplo, se eu quero somar do C6 até o F6, então eu faço a seleção, vai ser 2 pontos. Está pegando todo o intervalo. Agora, se eu quero somar ou fazer um outro cálculo alternado, eu utilizo ponto e vírgula, tá? Então, se eu quisesse somar um valor aqui com outro valor aqui em cima, então eu utilizaria ponto e vírgula, que significa e, certo? Então, aqui a gente fez a soma, a gente fez a média, fizemos o máximo, que exibe o maior valor do intervalo, fizemos o mínimo, que exibe o menor valor, e o multi, que é multiplicação. Um valor pelo outro. E aí, a gente foi para a função C, que é a de teste lógico. Então, a gente criou aqui um controle de estoque, fizemos uma situação. A situação é, se a quantidade em estoque for acima ou igual a 500, responder estoque ok. Se for abaixo, repor. A sintaxe da função é como ela é escrita. Então, ó, se teste lógico, ou seja, se a situação for de acordo com o que a gente está pedindo, o valor vai ser verdadeiro, ou seja, a gente vai estar com o estoque ok. Se não, valor se falso, que é o estoque, repor estoque. Aqui, ó, a gente utilizou a função C, né? Então, olha lá. Se a quantidade de estoque for maior ou igual a 500, estoque ok. Entre aspas, porque é texto.
Caso contrário, se não for, eu vou ter que repor. Eu não preciso colocar uma outra função C no meio, por quê? São 3 etapas que ela é formada. Então, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Acabou. A gente tem os outros tipos de função C, que a gente chama de função C aninhada, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Aqui, ó, a gente ficou faltando somente fazer a condicional. O que é a formatação condicional? É quando você formata de acordo com uma condição, ou seja, eu posso pintar isso daqui automaticamente. Por exemplo, eu posso pintar repor de vermelho e estoque ok de verde. Mas para que eu vou utilizar isso daí? Para identificação. Então, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e você precisa repor estoque, então, a hora que chegar num determinado valor, ele vai indicar para você, olha, precisa repor, ou o estoque está ok. A função C aninhada, como a gente vai agregar mais uma função dentro dela, aí permite você colocar, por exemplo, atenção. Então, a gente pode delimitar valores entre eles, certo? A gente vai começar, então, da onde a gente parou, que é a formatação condicional. Tudo bem? Carleandra? Ok? Natan? Marcos? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer a formatação condicional é selecionar um intervalo completo. Não é item por item, tá? É intervalo completo. Então, a gente vai pôr uma pequena legenda aqui do lado. Legenda. Então, vou pôr lá o repor, eu vou pôr de vermelho. E o estoque ok. Aqui. Está igual. Bom, então aqui ó, no estoque ok, vamos pôr verde, certo? Então vamos fazer a formatação condicional. Seleciona todo o intervalo, 3 situações, né? Se fosse mais, aí você teria que enrolar até o final. E a gente vai vir aqui, ó, formatar. E depois aqui, formatação condicional. Aí vai abrir aqui do lado, ó, menuzinho, tá? Regras de formatação. Aqui, ó, ele já pega o intervalo e ele já determina alguma cor. Por quê? É o padrão, já está selecionado o padrão do intervalo. Não é essa que a gente vai estar utilizando. Então, a gente vai pôr aqui, ó, regras de formatação. Aonde você está? Selecionou todo o intervalo? Formatar. Formatação condicional. Certo? Estou aqui, cor única, regra de formatação. Aí, a gente vai vir aqui, ó, regras de formatação, formatar célula C. Aí que tem vários tipos, ó, que você pode estar utilizando. Sobre texto, sobre data, sobre maior, menor ou personalizado, se for necessário. Como a gente está utilizando o texto aqui, ó, repor, não repor, estoque ok, a gente vai estar utilizando o texto, tá? Isso, você pode usar. Qual é a diferença do texto contém e o texto exatamente? O texto contém, ele vai analisar aquele texto com o que contém naquela palavra. Então, por exemplo, se eu colocar assim, eu vou criar uma planilha que identifique os meus colaboradores quando eles fazem aniversário. Então, por exemplo, eu posso pôr uma regra que fala que é aniversário e não é aniversário. Então, quando eu coloco a regra, texto contém é aniversário, ele vai pegar o é aniversário. Mas se eu colocar lá não é aniversário,
Se eu só escrever aniversário dentro da regra ali, ele vai pegar tudo. Então, o ideal é que você coloque o texto exatamente. É mais 100%. Então, texto exatamente, aí eu vou pôr lá, repor. Nossa. Não tem problema se for maiúsculo ou minúsculo. O que importa é, por exemplo, eu escrevi o repor aqui, certo? Se eu der um espacinho, ele já muda. Exatamente. Então, esse espacinho que eu dou, que eu tenho mania de digitar e pá, digitou espaço. Fala assim, ó. E aí? Então, digitou espaço, ele vai contar esse caractere. Então, na minha formatação condicional, pode ser que não dê certo. Entendeu? Então, sempre procura tirar esse espaço. Então, eu venho aqui, ó, estilo de formatação. Ele já pega o padrão, tá? O padrão é verde. Então, eu não quero repor, vai ser vermelho. Vou pegar o vermelho aqui, ó. Quando eu coloco o vermelho, tá vendo que o vermelho com o preto fica meio ofuscado? Eu posso vir aqui, então, ó, e escolher uma cor de fonte, ó. Branco. Branco, vermelho, combina. Ficou bom. Vai, Leandro? Tranquilo? Vou dar um concluído. Aí, agora, a gente vai pôr a outra regra, que é para o Stop OK. Não preciso clicar de novo, porque já está selecionado. A não ser que eu clique fora, tem que fazer a seleção de novo. Adicionar outra regra. Eu vou lá de novo. Ó. Texto contém, texto exatamente. Aí eu vou pôr lá um estoque OK. Da mesma forma da separação, se eu escrever estoque OK tudo junto, ele também não vai ler. Porque o que eu escrevi lá na minha fórmula está separado. Então, sempre que se atentar ao jeito que você escreve, para depois não dar erro na sua formatação condicional. Então, é exatamente estoque OK. O estoque OK é da cor verde. Eu vou pôr um negritinho. Certo? Concluí. Agora vamos testar. Né? Vou fechar lá em cima. E aqui, ó, a gente determinou o quê? Que se a quantidade for acima ou igual a 500, o estoque está OK. Se for abaixo de 500, eu vou repor. Então, esse daqui eu vou repor, né? Então, se eu alterar aqui para 1000, por exemplo, que é acima, tem que dar estoque OK e tem que ficar verde. Certo, mano? Não tá no futebol, não. Agora não, né? Certo, então? Mudou, Fernanda? Mudou aí, Marcos? Tá 6 horas, rapaz do céu. Bom, agora a gente vai fazer a C aninhada, tá? Que é aquela C mais, que tem mais componentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui embaixo, ó, você vai clicar aqui no maisinho. No maisinho. E vai escrever... Cadê? Onde eu criei aqui? Vai escrever C aninhada. De ninho mesmo, tá? C aninhada. Ela também é chamada C composta. A gente vai estar utilizando, para a gente não ter que ficar escrevendo tudo de novo, de ninho, lá embaixo. Abre aqui o maisinho
E aqui embaixo ele vai disponibilizar a página 1, aí você dá 2 cliques. Página 4. Escreve lá, C aninhada. Isso. E a gente vai utilizar essa planilha aqui do C condicional aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, do controle de estoque, ó. Você vai selecionar tudo, Ctrl C de copiar e vai no C aninhada e dá um Ctrl V. Ixi. Ixi. Deixa eu pausar. Ó, a gente vai fazer a limpeza. Como? A gente vai primeiro apagar isso aqui, ó. Apaga. Carleandra. Apaga. E na situação, ó, a gente vai mudar também, ó. Tá? Seleciona tudo e delete. A gente vai vir aqui, ó. Então, vamos mudar aqui a situação. Dá um clique nela e vem aqui, ó, e aperta o delete. Janelinha. Aqui, ó. Clica nela, na situação ela vai abrir. É só apertar delete dentro. Seleciona e delete, como eu já fiz tudo. Aí, a gente vai escrever, tá? Que o meu apagou, mas o de vocês vai estar aí, ó. Deixa eu pôr, né? Ó, vai estar aqui, certo? Apagou tudo. Apagou tudo, ficou assim, certo? A gente vai escrever a situação. A situação é a seguinte. Se a quantidade em estoque estiver acima ou igual a 1.000, estoque ok. Não necessariamente. Na verdade, se você apagou tudo, é no inserir nota. Mas se não, era só para apagar e continuar escrevendo dentro. Se a quantidade em estoque estiver abaixo de 500, repor. Se a quantidade em estoque estiver entre 500 e 1.000, atenção. Prontos? Então, vamos montar a nossa função C. Aqui a gente tem 3 situações, né? Repor, ok e atenção. Então, como que a gente vai montar isso aqui? Pelo amor de Deus. A gente vai começar pelo mais fácil. Então, qual é o mais fácil? Que a quantidade de estoque estiver acima ou igual a 1.000. Então, vamos fazer essa primeira parte. Igual C, a quantidade em estoque. Então, eu vou clicar lá. Estiver acima ou igual a 1.000, ponto e vírgula, aspas, porque é texto. Então, meu estoque está ok.
Aí, eu vou montar a outra função C. Se ela estiver abaixo de 500, eu vou repor. Então, eu abro novamente uma função C dentro dela. Ponto e vírgula. Se a quantidade de estoque estiver abaixo de 500, então eu vou repor. Então, o que eu quero dizer aqui nessas duas funções C, ó? Então, se isso aqui for verdade, se o meu teste lógico for verdadeiro, vai me retornar o valor se verdadeiro. Se o meu teste lógico for verdadeiro, vai me retornar verdadeiro. Agora, se não for nenhum nem outro, vai me retornar valor se falso, que no caso é o atenção. Fecho dois parênteses porque eu abri duas funções C. Pode, você pode pôr mais. Dependendo da função C, da quantidade de itens que você vai inserir, às vezes ela perde o foco. Tá? Então, ela não te resulta 100% no que você queria. Aí é quando a gente insere uma outra função dentro dela. Que a gente vai ver mais pra frente. Né? Vou encerrar aqui o pessoal da gravação. Gente, ó, a gente vai parar por aqui nessa parte. Semana que vem a gente vai voltar, tá? E vamos só terminar a revisão do ponte C para dar continuidade às outras funções. Bom final de semana. Ponte C não tem. Gente, boa semana para todos. Até semana que vem. Se cuidem. E tchau.